eu quero que você que está aqui agora, você marque aí na sua agenda um compromisso comigo. Aonde eu e você e eu vamos juntos treinar a nossa mente para entender coisas que ainda não entendemos e para, de modo consciente, construir. A palavra é construir um novo eu, uma nova realidade, deixando de lado o que passou, deixando de lado o velho eu que tem costumes, hábitos, crenças, pensamentos, sentimentos, questões que nos mantêm pequenos, questões que nos mantêm nas sombras, questões que nos mantêm olhando para trás, lá pro passado, revivendo momentos, revivendo episódios que não fazem mais hoje o menor sentido. E eu vou te contar uma coisa, eu, Morgana, sei que muitas vezes eu mexo com crenças, né? Eu sei que, na maioria das vezes, eu mexo com as suas crenças. E acaba que você fala assim, Morgana, mas não dá pra mim poder esquecer o passado. Eu sei o que eu vivi. Alguém me traiu, aquela pessoa me traiu, me sacaneou, mentiu pra mim. Eu sei o que eu vivi. E eu não estou dizendo que você não sabe disso. Você sabe. Mas é uma escolha sua viver o dia de hoje. Viver a sua atual realidade. Olhando pra trás, revivendo, relembrando, falando o que já foi. E isso que você vive olhando pra trás passa a ser o seu futuro. Porque é assim que a gente cria a realidade. Aquilo que eu me concentro, eu viro e eu crio a minha nova realidade. Então é possível que no dia de hoje, através desse assunto maravilhoso, desse assunto que é profundo, que é a mente magnetizada, é possível que no dia de hoje você esteja revivendo dramas, dores, limitações que já passaram. E olha só que interessante, exatamente no dia de hoje, eu tive uma conversa com a minha mãe, eu e ela e eu, exatamente sobre isso. Eu venho observando algumas coisas que eu tô ouvindo, algumas coisas que eu tô percebendo, e eu não vou entrar num detalhe aqui porque eu não pedi autorização pra ela pra poder expor a situação especificamente. Mas o que eu posso dizer pra você é o seguinte, hoje, no dia de hoje, pela manhã, quando eu acordei, tomei café, ela, meu pai e meu irmão já tinham tomado café, eu fui tomar depois sozinha, e aí, a hora que eu fui tomar café, ela sentou do meu lado pra gente conversar um pouquinho, né? E aí eu fui trazer pra ela exatamente uma questão que a mãe dela viveu, que a irmã dela mais velha viveu, porque ela tem são duas irmãs, né? Ela tem mais duas irmãs, ela é caçula de 3. Mas além das 3, tem ainda mais 5 irmãos. É um total de 8 filhos. Então escuta só isso aqui. No dia de hoje, estava eu tomando café, e aí minha mãe sentou pra gente conversar um pouquinho. E aí eu fui falar pra ela um episódio, né, uma situação que eu, Morgana, como uma estudiosa da mente, como uma pessoa que tá buscando se desenvolver, estou observando na minha vida, minha Morgana, que vem desdobrando de situações que as mulheres da família do lado dela vivenciaram. E aí, a minha avó viveu essas questões, a minha tia mais velha, irmã da minha mãe, a mais velha, viveu as situações bem semelhantes. A minha tia do meio, que inclusive é a minha madrinha, viveu situações semelhantes. E a minha mãe, do mesmo modo, viveu e está vivendo algumas situações, algumas frases, alguns sentimentos, algumas lembranças, igualzinho às 3 anteriores. E aí eu, Morgana, estudando o que eu estou estudando, acessando as informações como acesso, eu comecei a observar a linguagem, a fala, me lembrar, né, do que eu ouvia quando era criança, que a minha avó dizia, que as minhas tias diziam e confirmavam, né, que elas todas na rodinha, entre elas, falavam, é isso mesmo, eles agem assim mesmo, eu passei por isso também, pois então, fulana, você lembra que você viveu aquilo, outro? E aí elas sentavam numa rodinha e costuravam aquele assunto, falava com vontade, né? Com emoção, relembrando cada momento que elas viveram naquela situação especificamente. E aí hoje, conversando com a minha mãe, eu falei assim, mãe, olha só, o que passou, passou. E eu sei que pra mim hoje falar isso é fácil. Eu reconheço que pra mim, Morgana, que tenho hoje só 32 anos, falar é fácil. Mas ainda assim, entendendo que pra mim é fácil falar, ainda assim,
É uma escolha. É uma escolha. Você, eu e as outras tias que ainda estão vivas escolherem viver a vida olhando para trás, falando do que foi, sentindo a emoção do que foi, porque isso aqui já foi. E quanto mais energia eu ponho aí, mais eu pego esse passado de dor, esse passado de histórias, de lembranças, e eu transfiro ele pro futuro. Só que eu falei com ela assim, eu, Morgana, hoje, de modo consciente, eu me recuso a viver a mesma coisa que vocês viveram. Eu me recuso a viver e a trazer a minha mente, a trazer os meus pensamentos, as minhas lembranças. Eu me recuso, de modo consciente, a pegar o que já foi e transitar para o futuro, porque é isso que acontece com a criação da realidade. Quando você se concentra, aquilo atrai, aquilo manda informação. E a informação volta pra gente. Por isso que é um campo eletromagnético, que é exatamente o nosso assunto de hoje. Você manda e você traz de volta. E quanto mais energia envolvida, ou seja, quanto mais emoção envolvida, mais aquilo, transita rapidinho. Por quê? Porque nós estamos num mundo onde nós estamos envolvidos por um campo chamado eletromagnetismo, um campo também chamado de campo morfogenético, aonde nós transitamos informação o tempo todo, pra lá, pra cá, e não importa, baseado nas minhas últimas aulas, pra quem já assistiu, não importa se o que eu tô falando é bom, se é ruim, se foi uma experiência gostosa, animada, feliz, ou se foi uma experiência ruim, triste e dolorosa, não importa. O subconsciente só fala sim. O subconsciente só fala, ok, senhora, você quer isso? Que foi lá, que doeu, você quer isso? Ok, transita pro futuro. E aí, talvez no dia de hoje você está vivendo uma situação que não parou para pensar ainda aonde está a raiz disso, aonde está a causa disso, e de modo inconsciente está tirando o passado e levando ele completinho pro futuro. Então, ou seja, dito isso, você que está comigo aqui agora, precisa compreender que você está criando a sua realidade o tempo todo. Não para nunca esse conhecimento. Além do mais, você que está aqui agora assistindo comigo essa aula, precisa saber que tem uma mente poderosíssima, uma mente eletromagnética, que está conectada a informações que já foram. Uma mente que está conectada com as informações que são, mas uma mente que está conectada com as informações que ainda vão ser. Então você precisa entender que não é que esse assunto é mais um assunto legalzinho. Não. É um assunto que precisa ser entendido, porque senão passa de geração em geração situações complexas, situações sérias, e aí você não avança porque não resolve o que já foi. Você não avança na direção do que você quer porque você não sabe como quebrar os círculos viciosos, como treinar a sua mente para entender. Mas aonde está a causa disso? Aonde está a questão disso? Mas por que está acontecendo isso comigo de novo? Quem lá para trás viveu situações como essas que eu estou, querendo ou não, repetindo o padrão? E aí sim, de modo consciente, treinando, como eu sempre digo, né? Treinando a sua mente de modo consciente, usando as suas faculdades mentais superiores, usando a arte do pensamento para dizer e falar assim, não, eu decido de modo consciente viver uma outra realidade. Eu mereço mais. Eu desejo uma realidade X. Então eu vou começar a trilhar essa caminhada, essa trilha, por essa trilha. E é aqui que está a grande mágica desse conhecimento, que é entender que nós, eu e você, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a Gilsara, o Antônio, o Márcio, a Tassiele, a Paula, a Ana, a Cláudia, a Maria, todos nós temos
uma mente que é magnética. E como tal, essa mente é um imã mental que atrai, que manda e que atrai tudo o que nós colocamos de modo consciente ou de modo subconsciente. Imagino que você gostou desse assunto, não é? Por isso eu convido você a se inscrever no canal, ativar a notificação e vir comigo toda quarta-feira para uma aula exclusiva online ao vivo comigo. E claro, aproveita aqui embaixo, ativa as notificações e também me acompanhe no canal do Telegram, onde lá tem informações exclusivas para você.